Você já teve pesadelos à noite e que acordou assustado? Pois é, eu já tive e a experiência não foi muito legal. E teve vezes que eu lembrei do sonho e outras vezes não. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento, não é? Então, lá em Daniel, no capítulo 2, nós temos um rei, o rei Nabucodonosor, rei de todo o império da Babilônia, acordando de noite, provavelmente à noite, de madrugada, por conta de um sonho. A gente não sabe se ele lembrou do sonho, se acordou assustado ou se ele apenas ficou com aquela impressão ruim dentro do seu coração. E sabe o que eu acho que aconteceu? Eu fiquei imaginando, um rei que acorda assustado no meio da noite, ele não quer permanecer assim, ele vai dividir isso com alguém. Ele acabou chamando a equipe de assessores espirituais dele, todos os magos, feiticeiros, todos aqueles que faziam parte da equipe de assessoria espiritual. E ele chamou lá e assim, provavelmente ficou esperando até que todo mundo fosse acordado, viesse correndo para o palácio. Gente, isso é imaginação minha. E ele já devia, né, além de estar impactado pelo sonho, ele deveria estar assim, por dentro e até começando a se irritar. Nossa, mas como esse pessoal demora para vir, que coisa! Começando a se irritar. E quando a turma chegou, então, o que ele disse para as pessoas? Olha, gente, é o seguinte, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Ah, vocês imaginam o pânico que bateu nessa equipe de assessores dele. Porque eles disseram o seguinte, olha, isso aí só com os deuses. Só os deuses têm como saber o seu sonho. Diz para nós o sonho que a gente fala da interpretação. Nabucodonosor ficou muito irado. Ele não aceitou esse tipo. Para ele, acho que foi uma desculpa. Ele não aceitou isso daí. E disse assim, olha, se vocês não me interpretarem, me derem o sonho e a interpretação, eu vou matar todo mundo aí dessa equipe que não presta para nada. Eu imagino que ele deve ter feito algo nesse estilo. Daniel não estava lá. Por quê? Porque era o segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor e ele estava em treinamento. Eram 3 anos no início, em Daniel 1, lá explica que eram 3 anos de preparação para então a pessoa aí servir ao rei. Então Daniel não estava nesse momento. Só que o que aconteceu? Veio o capitão da guarda para chamar, né, para dizer, ó, vocês vão morrer agora porque o rei decretou. O Daniel então foi muito sábio, muito ponderado. Ele chegou, perguntou para ele com todo jeito. Lembra que Daniel tinha menos de 20 anos quando ele foi levado cativo. Ele foi da primeira leva daqueles que foram para a Babilônia. Eu acho, gente, que ele aprendeu muito com os pais dele, sabe? Esse tipo de coisa assim, de educação, do jeito de chegar nas pessoas, isso a gente aprende em casa. Você está ensinando isso para os seus filhos? Olha, isso pode salvar vidas. E foi uma das coisas que preservou Daniel, claro que além da providência de Deus. Mas o jeito de chegar, a educação que ele tinha, veio de berço. E ele demonstrou isso lá com o capitão. Esse capitão então explicou para Daniel o que estava acontecendo. Disse que o rei queria saber o sonho e a interpretação. E aí ele disse, não, eu quero me apresentar lá para o rei. E ele foi lá, de fato, se apresentou e ele pediu um tempo então, porque ele iria orar a Deus do céu para que desse essa revelação para ele. Depois que ele saiu da presença do rei, ele já foi direto procurar os 3 amigos dele, porque, na verdade, todos eles estavam jurados de morte pelo rei, porque o desafio dele não tinha sido deslindado, né, desvendado, nem o sonho, muito menos a interpretação. Aí Daniel pediu para esses amigos, olha, orem comigo aqui para o Deus do céu, ter misericórdia de nós e liberar dos céus o que é que aconteceu, o que foi que perturbou tanto o rei nessa noite.
E aí, olha que interessante, gente. Essa coisa da gente poder contar com a igreja faz toda a diferença. Toda a diferença. Bem que a gente poderia contar com mais pessoas assim, né? Pessoas próximas da gente. Bem que a igreja poderia atuar mais assim, próximo de cada um de nós. Cada um de nós deveria ter uns 2, 3 intercessores, sabia? Você tem? Você intercede por alguém? Vamos aprender com Daniel, vamos aprender com ele, né? Então, eu queria ler com vocês essa oração. Você vai ver aí no slide que o texto todo que eu passei é uma das orações que aparece no livro de Daniel. Ele disse assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, ele reconheceu em Deus, que em Deus estava a sabedoria e o poder, e que isso ele concedeu a Daniel mediante a revelação do sonho e da interpretação. Daniel atribuiu a Deus, ele não teve vergonha de fazer isso na frente do rei. O testemunho da vida dele é esse. Ele descreveu a visão ao rei, e essa visão, que na verdade esse sonho que Deus deu para Nabucodonosor, está relacionado às coisas do futuro. Na época, conforme a gente vai ver aqui no quadro, ele já conseguia enxergar o rei da Babilônia, mas todas as profecias estavam relacionadas ao futuro. Hoje, quando a gente olha para trás, muitos fatos já aconteceram, a gente consegue ver na história, mas ainda temos algumas partes que vão acontecer no futuro. Vamos dar uma olhadinha nesse slide? Eu só quero reforçar que ele se trata de um resumo dos impérios relacionados a Israel, que dominaram Israel. Então você vai ver que primeiro a gente tem o Egito, onde eles foram escravos por um bom tempo. Isso a gente vê descrito em Gênesis e até Deuteronômio 34. Depois a gente tem a Síria, que invadiu o Reino do Norte, isso já bem mais recente, em 722 a.C., e as 10 tribos de Israel foram levadas para o cativeiro. Na sequência, então, a partir de 605 a.C., nós temos a Babilônia, quando as 2 tribos de Judá foram levadas para o cativeiro. Foram 70 anos na Babilônia. Depois, o Império Medo-Persa tomou conta desta região. Foi o momento quando Ciro então liberou o retorno dos cativos da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. Na sequência, em 321 a.C., nós temos o domínio da Grécia. Foi um momento assim que algumas coisas a gente tem um relato no livro dos Macabeus, você pode dar uma olhada, é um livro apócrifo, mas ele tem muito relato histórico ali. E depois de 63 a.C., então, nós temos o domínio do Império Romano. Para os judeus, isso foi até a destruição do templo em Jerusalém. E por final, nós vamos ter a manifestação do reino milenar, que é o último império mundial e que na verdade se trata do futuro reino messiânico. Naquele momento, como eu já falei, só a descrição da Babilônia era atual. O restante foi uma descrição do futuro. E tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
A cabeça era de fino ouro, que representa a Babilônia, o peito e os braços de prata, que representa o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze, que representa a Grécia, as pernas de ferro, que representa Roma, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho, foram os impérios, né? Que é o sonho, e Daniel depois especifica em detalhes. Em relação aos pés e os dedos, feitos por uma mistura de ferro e de barro, seria um reino dividido, seria uma mistura de povos que não estariam unidos. Isso ainda é algo que está por acontecer por estes dias. A gente viu que essa pedra virou uma montanha, ele é o governo de Cristo, ele vai ser inaugurado em sua segunda vinda para cá. Ele vai destruir todos os reinos anteriores. E essa revelação profética mostra um reino dos céus sendo instalado na terra. Como todos os outros reinos foram descritos como reinos e eles aconteceram de forma terrena, a gente vê essa pedra virando montanha em toda a terra na sequência desses reinos e aqui na terra. E eu quero chamar a atenção de vocês porque isso é um fato muito importante para a gente entender todas as teorias que a gente tem a respeito das coisas do fim. A destruição dos governos humanos é um acontecimento, não é um processo que seria executado por Jesus. Vai acontecer num momento específico quando esta pedra cair e crescer e cobrir toda a terra. E é isso que eu quero convidá-los para a gente ver nos próximos capítulos. Até lá!